Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje, dia 6 de abril. A palavra que vamos meditar está em Salmos 34, o verso 9. Diz assim: Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Um pai que queira bem a seu filho está sempre disposto a fazer o melhor por ele. Imagine Deus vendo seus filhos vivendo em temor e obediência a Ele. Como não ficará feliz em abençoá-los? Experimente, veja o que seu Pai Celestial tem a fazer por você e em você, através do seu temor e obediência. Vemos que o salmista, ele vai expressar isto nesse versículo 9, né? E no versículo 10 nós já meditamos aqui no devocional, quando fala que nada falta àqueles que buscam ao Senhor. E aqui ele repete: nada falta aos que o temem. O temor, ele nos aproxima. O temor aproxima. O medo afugenta. Eu tento enxergar dessa forma porque toda vez que eu falo de temor, com muito temor, há um sentimento de aproximação, de estar ali, por saber que é o lugar mais seguro, por saber que é o lugar de fato onde se deve estar, fazendo o que de fato se deve estar fazendo, se deve estar fazendo. E o medo, ele afugenta, o medo, ele nos afasta. Porque o medo nos dá o sentimento de que algo ruim vai acontecer, algo mal vai acontecer. E aqui o salmista nos convida a temer ao Senhor, e nós temos falado sobre isso várias vezes aqui no devocional, temer ao Senhor, temer ao Senhor. Porque na nossa caminhada com Deus, vivendo as circunstâncias que nós vivemos neste mundo, é muito fácil perdermos o temor, porque a nossa carne ela inclina, né? Como a Bíblia vai nos revelar, ela inclina para o que é ruim, para o que é cômodo. Ela se inclina para o afastamento da criação, porque na carne está o pecado. E o pecado gera esse medo de Deus. Porque qual foi ali a primeira coisa que Adão e Eva fez quando pecaram, porque ali eles, né, desobedeceram. E aí ali estava o pecado. O pecado em si não era o comer o fruto, foi o desobedecer o que Deus pediu. Desobedecer o que Deus havia pedido a eles. Porque, como eu pude meditar na passagem ali de Gênesis, que eles poderiam comer do fruto se não fosse por questão de obediência, porque olha o que Deus falou para eles: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque certamente morrerás. Esse certamente morrerás revelou para mim algo que eu não sei se você já tinha pensado ou já ouviu falar assim, dessa forma, que quando Deus fala certamente morrerás, é porque assim havia as duas opções. Ele tomaria conhecimento do bem e do mal. Só que Deus é o bem, mas já havia visto o mal plantado no coração, né, do diabo, que ali vivia com Deus e escolheu, né, escolheu ser igual a Deus, escolheu tomar um lugar que não era dele. E aí foi o que o diabo ofereceu, né? Para a mulher, para o homem, e eles aceitaram. E por isso que Deus falou: certamente morrerás, porque quando você tiver as duas escolhas na tua frente, você não vai escolher o que é certo. Entende? Você já
pensou dessa forma? E hoje em dia a história se repete que a gente olha para o que é bom, olha para o que é ruim. Mas, queridas, infelizmente, nós tendemos a escolher justamente o que não é bom, que é errado, porque é mais fácil, porque é mais prático. O que é bom, ela exige de nós um certo esforço e nós muitas vezes não estamos dispostas a fazer este esforço. Então, por isso que eu falo que o medo fez o que com Adão e Eva ali? Que foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam, porque eles fizeram o que era errado. Agora, o temor fez com que, pô, né? Agora eu já vi que Deus, puxa vida, né? Já entendi aqui que o negócio é sério. E aí saíram do jardim e tiveram que ter uma vida de temor ao Senhor. De temor, que eles entenderam que eles iam ter que buscar a presença de Deus. Eles seriam. Antes de Deus ir até eles. Agora eles teriam que ir até Deus. Então, o temor, ele nos aproxima, o medo afastou eles, fez com que eles se escondessem. Agora, o temor levou eles de volta para Deus para que eles pudessem ter uma vida ainda depois, fora do jardim. Então, hoje, a gente tem ouvido tanto essa palavra, tema o Senhor, tema o Senhor. E eu creio que então vai se repetir, nós estamos só no mês de abril ainda, que vai repetir ainda essa palavra. Porém, é Deus nos ajustando essa dificuldade que temos de nos aproximar dele. Essa dificuldade que temos, porque quando a gente falha, quando a gente erra, quando não dá certo, a primeira coisa que a gente faz é fugir, é se esconder. Como falamos aqui, Deus nos convida a fazer coisas na obra dele, e a gente não posso, não consigo, não dá. Então Deus quer tirar de nós esse medo e fazer com que nós entendamos que temer a Ele é muito melhor. Esse é o sentimento que eu tenho. E eu entendo, através do Espírito Santo, isto que bom é temer ao Senhor. Bom é. Porque, porque quando a gente teme ao Senhor, a gente se aplica, a gente se aplica a conhecer o que Ele tem para nós. E tudo que Deus tem para nós é bom. É bom. Nós vemos que preenche de tal forma que, de fato, o salmista consegue explicar aqui: nada nos falta, nada falta, porque vemos tudo encaixando e acontecendo de forma a preencher a nossa vida. Então, que nossos olhos se abram, nossos ouvidos, nós venhamos nos dispor a temer ao nosso Deus, como filhos, filhos amados que somos, filhas amadas que somos. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, que minha mente e coração estejam sempre diante de Ti, em temor e obediência pelo que és. E sei que poderei ver assim também o que Tu fazes. Graças por Teu grande amor, Senhor. Amém. Amém, querida. Você pode dizer amém aí? Que o temor do Senhor seja plantado em meu coração e em teu coração nesse dia. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigada por estar aqui em mais um devocional. Compartilhe esse áudio com alguém, esse devocional com alguém que venha abençoar a vida de mais mulheres. E escreva aí seus pedidos de oração nos comentários, fique à vontade. Nós estamos aqui para abençoar umas às outras. Amém? Até o próximo devocional. Fica com Deus. Um grande abraço.